Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre a temática da sustentabilidade, tá certo? E ao final da aula, nós iremos compreender a importância da conservação ambiental e da preservação de toda a biodiversidade existente no nosso planeta, na natureza, e também seremos capazes de identificar a produção de lixo como um grande problema que ameaça toda a vida do nosso planeta Terra, que atrai animais que transmitem doenças, polui o solo, a água e o ar, tá certo? Então, ao longo da nossa aula, a gente vai estar debatendo e aprendendo bastante a respeito dessa temática tão importante, tá certo? Para a nossa vida, né? Que é a questão da sustentabilidade. Então, seguindo aqui a nossa aula, a gente vai observar que a sustentabilidade, né, ela é uma palavra que deve estar muito associada à nossa vida, e o conceito de sustentabilidade tem origem relacionada ao termo de desenvolvimento sustentável. Certo? Todas as vezes que a gente ouvir na palavra sustentabilidade, ela está diretamente associada com um desenvolvimento sustentável. E o que viria a ser isso, professor? O desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento, certo, que atenda às necessidades humanas, certo, que atenda às nossas necessidades sem prejudicar o meio ambiente, ou seja, garantindo que esse meio ambiente, que a natureza esteja preservada para as gerações futuras. Então, esse seria, então, o conceito de sustentabilidade, tá certo? É justamente o desenvolvimento que atenda, certo? Que respeite o meio ambiente. A palavra sustentável, ela deriva do latim sustentare e significa sustentar, sustentação, apoiar, conservar, cuidar. Portanto, toda vez que a gente vai falando na palavra sustentabilidade, a gente vai estar diretamente associando a natureza com essa questão da conservação, do cuidado que nós precisamos ter com o meio ambiente, tá certo? Então, todas as vezes que a gente falar na palavra sustentabilidade, essas outras palavras vão estar associadas, tá certo? E existe um tripé de sustentabilidade, tá certo? Ou seja, 3 eixos de sustentabilidade. E esse tripé de sustentabilidade, ele é baseado em 3 princípios, tá certo? Que é o princípio social, o ambiental e o econômico, tá certo? O princípio social, ele vai estar associado com as relações humanas em sociedade, com as relações que os seres humanos possuem entre si na sociedade. O conceito econômico, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento econômico, ele precisa respeitar o meio ambiente, né? Inevitavelmente, quando a gente fala em economia, a gente está falando em produção, em produtividade, e muitas vezes essa produção, através das indústrias, através do comércio, não acaba respeitando o meio ambiente, acaba poluindo esse meio ambiente, tá certo? E o outro eixo da sustentabilidade é o eixo ambiental, que é justamente o eixo, né, onde a gente vai estar com um olhar muito atento a toda a questão da biodiversidade, seja das plantas ou seja dos animais, tá certo? Portanto, esses 3 eixos, o eixo social, o eixo ambiental e o eixo econômico, eles precisam estar funcionando sincronicamente como uma grande engrenagem, tá certo? Porque nós só teremos um ambiente sustentável, de forma que as necessidades humanas sejam atendidas, mas respeitando a natureza, se esses 3 eixos que eu citei para vocês aqui, eles estiverem funcionando como uma grande engrenagem em harmonia, tá certo? De forma harmônica. E aí eu trago para vocês alguns exemplos de sustentabilidade, né? A gente tem a sustentabilidade, né, tida através de ações individuais. A gente tem a sustentabilidade através de ações comunitárias, ou seja, de comunidades, e a gente tem também a sustentabilidade através de ações mais amplas, mais globais, tá certo? E aí eu trouxe exemplos para vocês de cada uma dessas. No caso das ações individuais, a gente tem que a economia, por exemplo, a economia de água,
Evitar o uso de sacolas plásticas, tá certo? Reduzir o consumo de carne bovina, dar preferência por consumir produtos biodegradáveis, separar o lixo, tá certo? Para a coleta seletiva, né? Ou seja, separar o plástico do vidro, do lixo orgânico, promover a reciclagem, realizar trajetos curtos de caminhadas ou de bicicletas, né? Ou ao invés de estar utilizando transporte, né? Que consome combustíveis. Então, essas são todas ações que são tidas de forma individual e que fazem digamos assim, nesse processo de sustentabilidade faz todo efeito, tá certo? Que a gente tenha essas ações individuais. E nós temos também as ações comunitárias, né, certo? Onde o exemplo que na comunidade, por exemplo, do Vale Encantado, que é uma comunidade que fica no estado do Rio de Janeiro, alguns moradores dessa comunidade buscaram investimentos com colaboradores para um sistema de esgoto, né, para a melhoria local onde vivem, e eles implantaram um sistema de esgoto, eles implantaram painéis solares e uma horta comunitária. Ou seja, eles melhoraram o sistema, né, de esgoto, eles passaram a produzir energia através de um meio, né, sustentável, de uma energia renovável, que é a energia solar, e eles elaboraram hortas comunitárias, onde puderam, através delas, produzir alimentos orgânicos, né, alimentos que são livres de agrotóxicos. E como ações globais de sustentabilidade, nós temos como exemplo a preservação da biodiversidade dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia, o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso de fontes energéticas renováveis. Portanto, a gente observa, né, através dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, que as ações de sustentabilidade, elas vão desde as ações individuais do indivíduo, certo? Até as ações mais amplas, tá certo? Que envolvem toda a comunidade global. E todas essas ações são muito importantes para que a gente tenha, de fato, certo, um planeta sustentável, né? E a questão da sustentabilidade, ela está diretamente associada com a questão do lixo. Entre os principais danos do lixo ao meio ambiente, a gente pode citar alguns deles, tá certo? Como a contaminação do solo, certo? Portanto, o lixo que a gente descarta de forma inadequada, ele vai estar contaminando o solo e, por consequência, contaminando todo o lençol freático, porque a gente sabe que lá nas camadas mais profundas do solo existem grandes reservatórios de água. Então, à medida que a gente joga lixo e esse lixo contamina o solo, né, conforme vai chovendo, a água vai levando todo esse contaminante lá para as camadas mais profundas, contaminando também toda essa água subterrânea, tá certo? Então, a gente dá o nome de lixo, certo, a todos os restos das atividades humanas, certo, que se tornam inúteis, indesejáveis e descartáveis com o tempo, tá certo? Só que a gente vai ver ao longo da nossa aula que esse lixo ele pode e deve ter um destino apropriado através do processo de reutilização, através do processo de reciclagem, tá ok? E aí a gente também vai ver que toda essa questão de poluição de lixo que é jogado na natureza de forma inadequada, né? Ela vai gerar a produção de gases tóxicos, tá certo? E mal cheirosos, gases tóxicos e que fedem, tá certo? Por quê? Porque esse lixo ele vai se decompor, tá certo? E através do processo de decomposição desse lixo, ele vai liberar gases, tá certo? E esses gases podem sim causar danos à saúde dos seres humanos e também de outros animais, tá certo? E também todo esse lixo, né, ele vai acabar atraindo, né, alguns animais indesejados, como ratos, baratas, escorpiões, né, alguns animais que podem causar danos à saúde humana, tá certo? Daí a necessidade da gente realizar um saneamento básico de forma adequada, tá certo? Portanto, o saneamento
é uma temática que está diretamente relacionada com a questão da sustentabilidade. E aí a gente vê que ainda associando a sustentabilidade com a questão do lixo, as práticas sustentáveis no tratamento do lixo, elas vão estar, obviamente, associadas com a diminuição da poluição, certo? Através da reciclagem, da compostagem, da incineração e eliminação desse desperdício. E essas práticas sustentáveis, elas vão sim conseguir garantir a adequada destinação do resíduo e a consequente manutenção do equilíbrio da nossa natureza, tá certo? Então, baseado em tudo aquilo que a gente viu ao longo da nossa aula, a gente vai responder algumas perguntas, tá certo? E vocês vão ver como vai ficar fácil de responder essas perguntas, tendo como base aquilo que nós aprendemos nessa aula de Ciências da Natureza. No ambiente caseiro, um aspecto de grande importância para a sustentabilidade é a reciclagem do lixo, reutilização do fósforo, reciclagem do metal ou reciclagem da madeira. E aí, qual dessas alternativas vocês acham que é aquela mais apropriada quando a gente fala de que um aspecto de grande importância para a sustentabilidade no ambiente caseiro, na nossa casa, na nossa residência, vai ser tida? Eu tenho certeza que em casa vocês assinalariam que seria a resposta alternativa a reciclagem do lixo, tá certo? A reciclagem do lixo de forma geral, seja o plástico, seja o papel, seja o vidro, seja o lixo orgânico também, que a gente pode dar a destinação correta para ele, tá certo? Então tenho certeza que aí de casa vocês acertaram essa questão. Outra pergunta: o que é ser uma pessoa sustentável? Para você aí de casa, o que é ser uma pessoa sustentável? Letra A, aproveitar o que o mundo nos oferece sem comprometer as vidas das futuras gerações. Não aproveitar o que o mundo nos oferece e comprometer as vidas das futuras gerações. Se exercitar todos os dias antes de sair de casa. Não prejudicar o seu ambiente, mantendo suas coisas em ordem e visando um bom futuro para o próximo e para você mesmo. E aí, qual dessas alternativas é a mais adequada, certo? Dentro do ponto de vista de uma pessoa que seja sustentável, que leve em consideração, que leve a sério essa questão da sustentabilidade. Eu tenho certeza que daí de casa vocês assinalariam aí a questão alternativa D, certo? Não prejudicar o seu ambiente, ou seja, não prejudicar o seu meio ambiente, tá certo? Poluindo, jogando lixo de forma inadequada, mantendo as coisas em ordem e visando um futuro para o próximo e para você mesmo, tá certo? Isso é ser uma pessoa sustentável, tá certo? E agora chegamos no momento da nossa revisão. A gente, ao longo da nossa aula, nós aprendemos, né, que a sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Ou seja, quando a gente fala na palavra sustentabilidade, a gente está falando em sustentar, em dar suporte, tá certo? E essa sustentação, esse equilíbrio, será exatamente o do nosso meio ambiente, o do nosso planeta. Nós também aprendemos que o chamado tripé da sustentabilidade, ele é baseado em 3 princípios, né? Nós temos o princípio social, que é aquele princípio que vai estar associado com as relações humanas. Nós temos o princípio ambiental, que vai estar associado com a questão da biodiversidade, seja de vegetais ou de animais. E nós temos o princípio, né, o tripé econômico, né, que é aquele em que a gente tem que observar que as produções dos seres humanos, seja a produção industrial, a produção agrícola, ela precisa respeitar a natureza, respeitar o meio ambiente. A gente precisa se desenvolver, mas de forma sustentável, de forma equilibrada. Nós também aprendemos na nossa aula que um exemplo de sustentabilidade global é a preservação da biodiversidade dos ecossistemas, tá certo?
essa biodiversidade ela está associada com a quantidade, com o número de espécies de animais e de vegetais que os ecossistemas, que o meio ambiente ele possui, tá certo? Então, à medida que a gente preserva essa biodiversidade dos ecossistemas, a gente está tendo um exemplo de sustentabilidade a nível global, tá certo? Porque se eu preservo o ecossistema daquele ambiente em que eu vivo, indiretamente eu vou estar favorecendo toda a população do planeta Terra, tá certo? Toda a população global. Também aprendemos que o lixo descartado inadequadamente pode atrair muitas doenças ao contaminar o solo, a água e o ar, tá certo? Além disso, a gente viu que quando a gente descarta o lixo de forma inadequada, ele também atrai vários animais como moscas, ratos, baratas, né? E outros tipos de animais que podem causar problemas à saúde dos seres humanos, tá certo? E também aprendemos que as práticas sustentáveis no tratamento do lixo estão associadas à diminuição da poluição e à reciclagem, né? A reciclagem entra como um processo fundamental, porque à medida que a gente consegue reciclar o lixo que a gente está produzindo, a gente vai evitar retirar mais matéria-prima da natureza, ou seja, respeitando a natureza e tendo assim esse desenvolvimento sustentável, tá certo? Portanto, todas essas daí foram questões que nós aprendemos ao longo dessa nossa aula de ciências da natureza. Aqui estão as referências que nós utilizamos na elaboração da aula e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Caso vocês tenham alguma dúvida, mais uma vez eu reforço, leva até o teu professor, tua professora, que eles terão a maior satisfação em retirar essa tua dúvida, tá certo? O importante é continuarmos aprendendo e avançando nesse processo de aprendizagem. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza.